Separação de misturas heterogêneas. Então, turma, para decompor uma mistura polifásica, que tem várias fases, caracterizando-se assim como mistura heterogênea, podemos fazer uso de vários processos diferentes e isso vai depender do tipo de mistura que vai ser dissociada, ou seja, que serão separadas. Entre os processos mais utilizados, nós podemos destacar a sedimentação, decantação, sifonação, centrifugação, filtração, atração magnética, catação, tamização, ventilação, levigação, dissolução fracionada, funil de decantação e flotação. Então, turma, são vários métodos e o que vai determinar qual deles é o mais adequado é o tipo de substâncias que ali estão misturadas. Então, turma, vamos aí dar início à explicação desses processos de separação de misturas heterogêneas ou polifásicas. O primeiro deles é a sedimentação, que é utilizada aí na separação sólido-líquido. Então, olha só, a sedimentação ela consiste em deixar a mistura parada até que a parte sólida, por ser mais densa, ou seja, por ser mais pesada que a parte líquida, no caso aí a água, se deposite no fundo do recipiente de forma rápida. Esse processo pode ser vivenciado em vários preparos de alimentos e bebidas. Quando preparamos um suco natural de maracujá, por exemplo, após a agitação, ao ser deixado em repouso, a mistura imediatamente sofrerá a sedimentação das sementes da fruta, que precipitarão para o fundo do recipiente, como vocês podem aqui observar na nossa imagem. Aqui é como se nós tivéssemos aí as sementes do maracujá dispersas. Após um determinado tempo, por conta dessas sementes, da fragmentação dessas sementes serem mais densas, mais pesadas, elas vão se precipitar, ou seja, elas vão se acumular no fundo do recipiente. Já a decantação é a separação em si, ou seja, consiste na retirada da parte líquida, despejando o líquido cuidadosamente em outro recipiente. Então, aqui na nossa imagem, vocês observam que aqui, nesse momento, nós temos a decantação, mas aqui nós já temos a representação da sifonação, que a gente vai ver mais à frente. Então, está aqui, houve a sedimentação, e aí, com a parte sólida já sedimentada, já aqui acumulada no fundo do recipiente, separa-se o líquido da parte sólida e essa separação nós chamamos de decantação. Continuando aí falar sobre a decantação, turma, ela faz parte aí de uma das etapas do tratamento de água em uma estação de tratamento de água ou, como é mais conhecida, ETA. Nessa etapa, ou seja, na decantação, são adicionados coagulantes químicos à água que levam à formação de flocos de impurezas. Essa água, então, deverá ficar em repouso por cerca de 4 horas, que é o tempo ideal para que essas impurezas se acumulem no fundo, de onde posteriormente serão removidas. Após a ocorrência da sedimentação, uma vez sedimentada, pode-se empregar o processo da sifonação. Esse processo consiste na retirada da fase líquida por meio de 2 recipientes e uma mangueira. Os recipientes são postos em níveis diferentes, ou seja, em um desnível, ficando um em cima do outro, e em contato por meio da mangueira. O líquido, então, flui pela mangueira do recipiente em posição mais elevada para o outro recipiente que está em um nível mais baixo. Nós percebemos aí, turma, que a sifonação ela é muito parecida com a
decantação. A diferença é que na sifonação nós nos utilizamos aí de uma mangueira, né? E os recipientes vão sempre estar em desnível. Além de ser um método muito utilizado em laboratórios, no dia a dia podemos utilizar a sifonação para esvaziar piscinas, limpar aquários e transferir combustível de um recipiente ao outro. A pessoa insere a mangueira no tanque do combustível, suga com cuidado para não ingerir, até que ele venha à saída da mangueira e colocando essa extremidade abaixo do nível do tanque, o combustível vai sendo extraído. A centrifugação e a filtração também são processos muito utilizados. A centrifugação é usada para acelerar a decantação ou a sedimentação, em que a parte mais densa da mistura vai se depositar no fundo pela ação da gravidade. Um exemplo que ilustra muito bem o processo é a função de mesmo nome encontrada nas máquinas de lavar roupa. Ela separa a água da roupa, deixando-a sair apenas úmida. Como vocês aí também estão observando na nossa imagem, é o processo de centrifugação de uma máquina de lavar roupas. A filtração, por sua vez, consiste no uso de um filtro de papel ou porcelana, que funciona como uma peneira microscópica que retém o sólido, deixando apenas que o líquido passe. Exemplos onde nós utilizamos a filtração é o fato de coar o café e filtrar a água em filtros de cerâmica, que, diga-se de passagem, a água fica muito gostosa, né? É uma opinião minha, né? A água de filtro, né, tem um gosto diferente. Então, turma, dando aí continuidade, agora nós vamos falar sobre os processos que são utilizados na separação de misturas heterogêneas, onde aí as substâncias envolvidas são líquido e líquido, ok? Então, turma, nesse caso, o processo que nós utilizamos aí é o funil de decantação. Ele é utilizado para a separação de uma mistura de dois ou mais líquidos immiscíveis. E aí vocês já sabem que líquidos immiscíveis são aqueles líquidos que não se misturam. E aí formam sistemas polifásicos, né? No caso aí da água e óleo, seria um sistema bifásico. Pode-se regular a passagem dos líquidos através de uma torneira existente nesse funil de decantação, como vocês estão observando aí na nossa imagem. Como o líquido menos denso flutua, o mais denso, que se encontra no fundo do recipiente, flui primeiro ao se abrir a torneira. Ela pode ser fechada ao final dessa passagem, ficando o líquido mais denso num recipiente separado do menos denso. Vamos falar agora sobre os métodos utilizados na separação aí de misturas heterogêneas envolvendo sólido e sólidos. Primeiro deles, nós temos aí a atração magnética, como vocês estão observando aí na nossa imagenzinha aí, a nossa animação. Pode ser empregada quando um dos componentes da mistura tiver propriedades magnéticas, ou seja, a capacidade de atrair ou repelir objetos. Dentre aí as substâncias, nós podemos citar o ferro. E aí agora a gente vai lembrar muito das nossas avós, porque o segundo método aí é a catação, né? A catação, turma, é um processo muito utilizado no nosso dia a dia. Consiste na separação manual de sólidos diferentes. A catação mais presente no nosso cotidiano é a do feijão, onde nós selecionamos os grãos bons, né, que são apropriados para o cozimento dos grãos ruins, né, das sujeiras, né, tirar a pedra lá. Já imaginou a gente ali comendo aquele feijão maravilhoso e dar uma mordida num pedaço de pedra? Então, para evitar aí esse tipo de situação, utilizamos o método da
catação. Temos agora aí o método da tamização, que é um processo muito utilizado na culinária para separação de impurezas presentes nos alimentos. Quando se peneira a farinha de trigo antes de preparar o bolo, é um bom exemplo aí da tamização. O termo tamização vem da prática em laboratórios, onde se usam peneiras muito finas, chamadas de tamizes, para separar misturas mais complexas. Um outro método aí também bem presente no cotidiano de alguns, principalmente de agricultores, é a ventilação. A ventilação trata-se de um processo muito simples e muito útil, e ela consiste na separação de sólidos com pesos diferentes, e eles, para fazer essa separação, utiliza-se as correntes de ar. Já no processo chamado de levigação, consiste em separar sólidos de densidades diferentes. É muito utilizada, por exemplo, nos garimpos durante a extração de minérios e pedras preciosas. Olha só, turma. A rocha que contém pepitas de ouro, por exemplo, é triturada e colocada em água corrente. O ouro, por ser mais denso, ou seja, mais pesado que a rocha, afunda e a correnteza da água leva embora a rocha triturada, deixando apenas o ouro depositado ali no fundo do recipiente. Então, a gente percebe que a levigação e a ventilação, elas são métodos muito similares. A diferença é que na ventilação utiliza-se a ação do vento, enquanto que na levigação utiliza-se a força da correnteza das águas. Vamos agora, turma, para a dissolução fracionada. A dissolução fracionada é um processo em que um dos componentes sólidos da mistura é dissolvido em um determinado líquido. Por exemplo, para separar uma mistura de sal e areia, ou açúcar e areia, devemos colocar essa mistura na água. O sal ou o açúcar será diluído, restando apenas a areia. Posteriormente, ou seja, depois desse processo, leva-se a água salgada ou açucarada à evaporação para que o sal ou o açúcar possa ser extraído. Então, mistura-se aí a água vai dissolver o sal ou o açúcar e posteriormente, turma, submeteremos aí essa mistura agora de sal e água ou açúcar e água a uma temperatura para que essa água evapore, restando então assim, separando assim então o sal ou o açúcar da areia na qual ele estava misturado anteriormente. Vamos aí agora para o método chamado flotação. A flotação é a separação dos sólidos da mistura que ocorre graças à adição de um líquido de densidade intermediária. O sólido menos denso flutua no líquido enquanto o outro afunda. Essa prática pode ser vivenciada em minas, na separação do ouro do seu minério através do líquido mercúrio. Só uma curiosidade, tá, turma? O mercúrio ele é um metal pesado, então ele faz muito mal ao nosso organismo. Então, tem que se tomar cuidado, certo? Porque o mercúrio ele causa danos seríssimos à nossa saúde.